Boa tarde, Grazi. Boa tarde, Vinícius. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Tá bom. Estamos prontos aí? Bora começar então? Vamos. Bom, primeiramente quero agradecer a todos que estão participando. Pessoal, muito obrigada, né? Essa tarde quente aí. E nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo do solar aqui, um pouco sobre a Desperta. Eu sou analista comercial aqui na Desperta Energia e o Vinícius, o diretor comercial, e vai explanar um pouquinho para vocês a respeito dos nossos produtos. Legal. Bom, obrigado a todos aí que estão presentes, né, pela oportunidade. Mais uma vez, a Desperta Energia agradece aí essa oportunidade que a gente está tendo de novo, que está na tarde com todos vocês aqui, né? Reservar uma parte da tarde aí durante o dia, a gente sabe que não é nada fácil, né? Então, mais uma vez, obrigado, tá? Vinícius, conta pra gente um pouquinho, né? Você tem bastante experiência já no ramo aí do solar, você já trabalhou em várias empresas. Conta pra gente um pouquinho sobre o Renda Desperta, sobre a Desperta Energia. Tá. Graças, vou contar um pouco da minha história, que eu acho que é interessante para saber a trajetória que eu tive até chegar no solar, né? Eu sou economista de formação, tá? Com pós-graduação na parte de finanças. E eu vim de uma carreira muito longa na indústria de equipamentos médicos, tá? Eu fiquei durante 16 anos atuando praticamente em uma empresa só. Tive alguns estágios, né, anteriores a esse em outras empresas, em grandes empresas, mas preferi sempre na minha vida seguir carreira em empresas de médio porte, tá? Eu sempre vislumbrei, eu nunca tive assim vislumbrava trabalhar numa grande empresa, né, e tal, empresas gigantes como Petrobras, né, as próprias de energia que a gente tem no setor. Eu sempre foquei muito em trabalhar em médias empresas e, posteriormente, nunca saiu da minha cabeça ser empreendedor, né. Então, durante os 16 anos da carreira lá na indústria médica, eu consegui fazer algumas ações internas que permitiram a gente criar empresas dentro lá, né, da própria indústria médica, né, então eu já tinha ali uma veia de empreendedorismo voltada para trazer negócios para dentro do próprio negócio, até que chegou a pandemia, eu resolvi sair, vendi minha participação nessa empresa, eu comecei até voltando um pouco atrás, eu comecei como estagiário e acabei como sócio nesses 16 anos, fiz uma carreira muito longa lá, e aí, quando eu saí em 2020, em plena pandemia, era engraçado porque a gente produzia até ventilador pulmonar para a pandemia e resolvi sair em razão de várias situações, né? Mas enfim, dali em diante eu falei assim, não, agora eu vou empreender, agora eu quero buscar uma carreira, né, mais de empreendedorismo. E resumindo, eu fui parar na área de energia. E quando eu cheguei numa empresa de energia, que foi a Volts, né, uma empresa que eu ajudei a criar aqui em Minas Gerais, eu apaixonei pelo setor e desde então não quis sair mais. Eu me encontrei nessa área de energia, né, com todos os desafios que elas nos traz, tantos desafios aí, que são desafios macroeconômicos, desafios estruturais de infra, né, que envolve muita parte de infraestrutura, envolve muita tributação, envolve uma série de quesitos que parte dessas experiências eu fui adquirindo na indústria e posteriormente eu pude aplicar parte desses conhecimentos também na área de energia, né? Principalmente no que tange aí aquilo que é voltado para as finanças, controladoria, fiscal e tudo mais que envolve aí o arcabouço fiscal que o Brasil possui. Bom, no final de 2021 eu vendi a Volts, a gente entendeu que era o momento de deixar a Volts e fui convidado pelo executivo, né, então fundador da Desperta Energia, para trabalhar junto com ele e seguimos assim com o projeto até encontrarmos no ano passado um investidor, né, que foi a Mutual, e assim estamos aqui hoje, né. A Mutual nasceu, naquela época ainda se falava, nós tínhamos o nome de Mutual Solar, uma empresa totalmente voltada para o crédito, né, de concessão de crédito para quem quisesse construir, e de lá para cá a gente foi fazendo foi aprofundando em alguns conceitos, né, tendo muita discussão, e entendemos a partir de fevereiro que o nome Desperta Energia seria mais adequado para seguir, justamente pela sinergia que tem ao redor do que a gente quer ser dentro do mercado, né, do que a gente quer ser representado, do nosso sonho grande. Então,
foi assim que eu vim parar aqui, tá? Maravilha, uma pessoa com muita experiência já, né? E dentro dessa sua experiência... Pode falar aí, isso a gente abafa. E dentro dessa sua experiência, Vinícius, como você enxerga o mercado solar no passado, presente e o que vem para o futuro? O passado foi maravilhoso, né? Se você olhar para todos os campos de GD compartilhada, GD autoconsumo remoto, quem quisesse construir, né, usinas novas, né, usinas naquela época, perdão, para todo mundo foi um grande negócio, né? Principalmente para aquele que tem ali o consumo simultâneo, a pessoa que realmente resolveu criar uma usina para atender a própria demanda dela de energia. Então, foi maravilhoso. Quem deu o start aí, quem acreditou, certamente colheu frutos muito bons com os resultados que vem dando aí no que a gente chama de GD1, né? Com o advento da 14300, o cenário começou a mudar, houve muita especulação no ano passado, e uma das coisas assim que todo mundo sentiu na pele, né, foi exatamente a pressão que o mercado exerceu sobre a 14300, que ao meu ver foi uma pressão negativa, né? Acho que não só eu, muita gente concorda que houve aí um exagero por parte do marketing de que a solar ia acabar, a energia solar não vai existir mais, acabou, quem fez, quem não fez não vai ter mais, né? Toda a especulação que existia em torno da 14300 e, claro, a falta de perspectiva que estava sendo gerada aí em razão de algum tipo de adiamento que realmente não aconteceu, né? A lei chegou, ela cumpriu os prazos delas e todo mundo tem que se adequar agora à nova realidade, né? E aí, o que eu percebi? Percebi que muitas empresas que eram de um porte maior ou grandes fundos de investimento realmente deram um passo atrás para se pensar em GD2 e estão aí executando esses pareceres de GD1. Se fala-se em um número monstruoso no mercado de pareceres em GD1, e eu acredito que não vão ser realizados todos eles, ou seja, todos não, né? Todos é impossível mesmo. Vou falar um número aqui meio chutômetro mesmo, né? Porque ninguém tem a certeza disso, mas eu não acredito que 2% a 5% desses pareceres vão parar de pé. Ou seja, que esses projetos vão ser realizados. Portanto, se a gente tinha aí por volta de às vezes uns 20 milhões de clientes ainda que poderiam ser tanto atendidos com compartilhado, né, ou que podem construir a própria usina, eu acho que esse número ainda não vai mudar tanto assim com a chegada dessas empresas que vão absorver ainda o final dessa GD1, né. E se tratando de GD2, né, e já dando aqui o primeiro ponto aqui do nosso produto, né, a GD2, ela é viável, mas ela é viável para um tamanho de empreendimento, ela é viável para uma determinada área, ela tem algumas particularidades que não vão matar o setor de energia, né? Ainda continua, obviamente, quem quer produzir a própria energia ainda continua um bom negócio, independente do tamanho, mas para quem vai depender aí de alguma situação de ter que pegar a economia na compartilhada, ele vai depender realmente da região que ele está, porque os investidores, né, vão olhar para esse mercado da maneira, né, como qualquer investidor olha, aquilo que traz mais retorno. Né? Com certeza. E a gente tem aqui o produto, né, que a gente vai explicar e falar, é um produto que você estudou muito, que você trabalhou muito em cima dele. Conta pra gente desse produto. A gente já tinha na Desperta, quando a gente desenhou a estratégia para 2023, a gente já tinha em mente que a lei não ia ser prorrogada, tá? Então a gente partiu desse princípio e aí, obviamente, isso começou a gerar uma pressão no nosso time de estratégia, né? Para que adotasse ou tentasse verificar onde que nós iríamos nos posicionar para que pudéssemos ainda trilhar um pouco dessa GD2, né? Então, assim, a Desperta parou de pensar em GD1, ela teve que fazer esse exercício, vamos parar de pensar em GD1 e vamos focar agora em GD2. O que a gente pode fazer com esse mercado? Qual realmente o impacto dele? E obviamente, para analisar o impacto, você tem que modelar, você tem que ir para planilhas, né, sofisticadas, porque, infelizmente, o setor exige isso com toda a parafernália de impostos, né, e todas as regras, que funciona para um estado, não funciona para o outro, que um estado entende que é uma coisa, o outro outra. Você, então, tem que se debruçar em cima desses entendimentos, certificar que realmente isso acontece, que é uma das coisas mais complicadas, principalmente quando se tem uma novidade, né, que foi a chegada da GD2,
Muitas vezes a gente fala assim, o Rio de Janeiro não vai cobrar o ICMS sobre a TE. Na prática, será que isso acontece? A gente não sabe, enquanto você não vê, eu pelo menos, né, sou mineiro, desconfiado, enquanto eu não vejo uma fatura realmente, eu fico assim ansioso para saber, não querendo arriscar muito se isso vai acontecer, porque, de novo, sai uma lei lá na calada da noite e a fatura chega para você com ICMS em cima da TE. Pronto, aquele cálculo seu pode estar todo errado. Então, com base, e principalmente no ambiente brasileiro, principalmente se tratando de ICMS, tudo que aconteceu no Brasil, desde a tomada de decisão que o governo Bolsonaro teve em junho do ano passado, né, de reduzir a alíquota de ICMS em todos os estados, até mesmo as viradas que tiveram esse ano em alguns estados, nós tivemos que pensar um produto em onde isso fosse um pouco assim, não vamos deixar isso atrapalhar tanto a nossa modelagem aqui, né? Então, isso já foi um desafio enorme, então procuramos algumas consultorias, né, passando pela Bárbara Rubim, por outros escritórios de advocacia, para a gente ter um completo entendimento do que a gente estava estudando e, posteriormente, do que a gente estava criando, se estava correto ou não. Enfim, mais ou menos em maio, a gente já tinha ali a cara do Renda Desperta, a gente já tinha essa concepção do que seria o produto, trabalhamos mais um pouquinho, e logo agora em agosto a gente conseguiu o lançamento desse produto, culminando aí num sucesso que nós tivemos aí na Intersolar, né? Então foi um trabalho árduo aí durante 6 a 8 meses, de muita modelagem, de muito estreitamento conceitual, principalmente, e de muitas conversas, né, com integradores, com pessoas do mercado também, que, claro, a gente não constrói absolutamente nada sozinhos, né? Foi assim que, então, nasceu o Renda Desperta. E é um produto excelente, né, Vinícius? Maravilhoso, né? Vou entrar nessa explicação. Ele foi desenhado, não adianta nada, Grazi, o que foi pensado lá atrás? Não adianta nada você pensar num produto sem pensar em quem vai consumir energia. Esse é o primeiro ponto, né? Quem vai consumir energia precisa estar recebendo uma energia mais barata, precisa ter segurança jurídica, precisa ter garantia de fornecimento da energia, que ele vai enxergar isso, apesar de garantir a própria distribuidora, né? Quando a gente fala, principalmente quando a gente fala no mercado de compartilhado, isso é mais difícil para o consumidor final entender, mas enfim, a cada dia que passa o produto se espalha, né, o produto solar é melhor compreendido pela população e os custos de venda vão sendo menos acalorados, assim, para você conseguir realmente efetuar a venda. Mas, pensando então que a gente tinha que atingir ele era uma parte meio que, você olha para o mercado, quanto que o mercado está vendendo, e você tem que acompanhar um pouco do que o mercado está entregando. E não importava tanto se era GD1 ou GD2, que a oferta não é distinguida entre um e outro, a energia é a mesma, né? Não importa que tanto esse jogo. Daí, a gente percebeu o seguinte, poxa, não é todo mundo, não é todo lugar que a gente consegue alavancar um volume de dinheiro para sair construindo usinas, né, dentro do tamanho que a gente encontrou como ideal, que seriam as usinas de micro. Então, a gente entendeu que a gente precisava buscar investidores esses que estariam tendo a oportunidade pela primeira vez na vida de entrar no mercado de energia e de poder ganhar dinheiro com energia. E aí, colocando essa figura do investidor, a gente tem que olhar para produtos financeiros, né? Enquanto você vai falar de investimento, quem tem seu dinheiro guardado, ele vai fazer comparativos de renda fixa, as oportunidades que ele também tem em renda variável, e claro, vai depender aqui do apetite a risco que cada um tem, mas como a base brasileira, a gente sabe que é completamente conservadora e grande parte do dinheiro do brasileiro está guardado na renda fixa, a maior compreensão que a gente tem, né, de retorno, e também tem o caso, né, até a própria renda variável, você vê renda fixa performando melhor que renda variável, se compara na Bolsa, durante muitos anos, né. Então, quem investiu lá atrás em Ibovespa, né, desses índices que tem aí, não teria um rendimento maior se tivesse investido na nossa humilde renda variável, né. Então, a renda variável é realmente o ponto, assim, de foco. E quando a gente pega e compara o rendimento que um investidor teria para um produto comparado à renda variável, a Solar, ela bate a variável. Então, isso já era um ponto muito bom para a gente. Daí, necessitaria da gente, então, chegar nesse investidor. Então, nós usamos aí muito o integrador, né, voltando àquela origem lá da Mutual, onde tínhamos o parceiro, o integrador como parceiro para trazer o financiamento, né?
ele, de novo, volta a ser aí a figura principal da gente chegar nessas pessoas, nessas localidades, e poder ofertar para esse investidor essa oportunidade. E essa oportunidade, ela é muito simples de ser compreendida. Você tem, de novo, então, o investidor que tem o dinheiro, que executa a obra junto com o integrador, e a Desperta entra onde? Comprando a energia firme. Entenda aqui que energia firme é a gente fazer uma compra de tudo aquilo que é injetado na rede, de uma forma garantida, por um preço garantido, por um tempo longo. Nós estamos falando aqui de 10 anos, 15 anos de contrato, a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouco. E aí, com essa renda, ela é capaz de ser superior à renda fixa, como eu bem mencionei. Ela é excelente para o integrador que passa a ter um projeto, a gente não interfere no produto, né, do integrador. O integrador executa a obra com seu preço, com seus equipamentos, com suas parcerias, né, que eles possuem para ganhar o dinheiro deles, né? E, por outro lado, a gente, com essa compra de energia, pode, né, obviamente que a conta tem que fechar para a gente também, a gente pode comprar, pode vender essa energia para o cliente final, consumidor, né? E trazer para ele aqui essa experiência que é muito boa para todos. Ou seja, um produto excelente aí, tanto para investidor que está entrando no mercado, um mercado altamente produtivo, que é o solar, o integrador que vai aumentar o projeto dele, né? Exato. E com isso faturar mais, e tendo a garantia que a Desperta compra essa energia. E qual que é o processo? Como seria? O que eles precisam para estar fazendo, para estar entrando no Renda Desperta? É muito simples. A gente está aqui o tempo inteiro, né? A gente tem você no nosso time, tem a Emily, tem todo o nosso time de suporte aqui que vai poder atender principalmente ao integrador que tem esse primeiro contato com o investidor, né? Então, o integrador procura um investidor, procura uma pessoa que esteja construindo ali para ter uma demanda, né? Atender uma demanda própria. Então, digamos que a pessoa tem um espaço que ela consegue colocar uma usina para atender ali, digamos, 3.000 kW que ela precisa atender mensalmente. Em tese, ela construiria uma usina somente para atender essa totalidade dos 3.000, mas o integrador pode ofertar que ela estenda um pouco mais esse projeto para atender não só os 3.000, mas pegar esse excedente e vender para a Desperta Energia. Ou pode ter uma segunda situação em que a pessoa não quer energia, ela já tem usina, né, já construiu para ela, já atende a mãe, o tio, né, o filho, eventualmente, aí, né, atende a casa dele, o comércio dele, ou seja, ele gosta do produto, né, se sente bem confortável com isso, já teve a experiência, mas agora ele fala assim, não, eu ainda tenho dinheiro para poder fazer mais usinas, só que eu não tenho para quem vender, também eu não quero essa dor de cabeça de ficar vendendo para alguém, cobrar aquela pessoa e tudo mais que envolve o nosso setor, né? Para isso que entra Desperta. Então, se ele deseja construir, ele procura o integrador, ou o integrador procura ele, o integrador faz ali todo o orçamento, de novo, né, entre ele e o investidor, chega para a gente e fala, olha, tem aqui uma usina que vai custar, vai custar X reais, vai entregar X kWh média por ano, e com base nesses números, né, que a gente vai receber essas informações, tem toda uma forma da gente receber essas informações aqui, a gente faz uma proposta de compra dessa energia. Ele, investidor, entendendo que faz sentido para ele, dentro do portfólio de investimento, ele vai fechar um contrato de compra dessa energia com a Desperta, vai fechar o contrato dele com o integrador para construir a usina, e assim que essa usina estiver pronta e injetando energia na rede, a Desperta começa a executar o contrato dela, né? Começa a pagar o contrato dela, conforme foi acordado. Maravilha. E a gente tem um tamanho específico, né, o Vinícius, para esse produto do Renda, né? Exatamente. De novo, né, quando a gente debruça em cima dos números, né, a gente percebe que tem alguns ranges que a gente chama, né, o mínimo que a gente aceita e o máximo. O máximo é a lei que define, né? A lei fala que, a lei 14.300 fala que o enquadramento da microgeração é até a 275, né, quilowatts aí. Então a gente está limitado pela lei, porque, de novo, o produto não foi desenhado para mini geração, tá, pessoal? O produto foi desenhado para microgeração. Para mini geração, ele pode fechar em alguns estados, mas a gente prefere não entrar nessa mini geração justamente em razão de alguns impostos de entendimento e taxas que ele traz para o jogo, né?
E aí, na microgeração, então, a gente está no mínimo de 75, no máximo de 75 e no mínimo de 50. Então, 50 kWh e não menos do que 6.000 kWh, né, porque isso vai variar, o 50 de potência vai trazer uma produção variada, então a gente pode falar em kWh, né, então um excedente mínimo de 6.000 kWh já tem viabilidade para vir para o renda do espectro. Maravilha. E em quais estados a gente está atendendo? Tem algum estado específico? Tem algum estado que está ficando de fora? Como que está sendo? Eu diria o seguinte, Grazi, os estados que a gente não deve atuar, por enquanto, é o norte do Brasil, excluindo o Pará. Então, o Pará é um estado que a gente deve atuar. O norte, muito mais a gente não está assim tão focado no norte, por proximidade mesmo, não é que a gente não vai atuar. Chegam menos pessoas para a gente, né? A gente ainda tem que utilizar o nosso marketing mais voltado para lá, então a gente não analisou de forma bem, de produção de energia e tudo mais. Então, o Pará nós analisamos com calma. Uhum. O Nordeste todo, menos a Paraíba, e o resto do Brasil, em alguns casos, excluindo Santa Catarina. Tá? O restante funciona bem. Então, eu diria Santa Catarina, Paraíba fora, o Norte fora, mas a gente traz o Pará para o jogo. São essas regiões que a gente pode atuar bem aí. Ou seja, abrangendo praticamente todo o Brasil, né? Exatamente. Pouquíssimos estados aí de fora. E deixa claro que não é que a gente não vai deixar a Paraíba de fora, tá? Não é isso. Uhum. O ponto é que o rendimento que traz para o investidor na Paraíba, ele não supera em muito a renda fixa. Esse é o grande problema, tá? Esse é o belo do problema aqui que a gente tem. Pessoal, quem quiser ir fazendo perguntas, tá? Pode ir mandando no chat aí, que ao final a gente vai responder. E essa webinar, ela está sendo, né, voltada aqui para os integradores. E como que a gente tem feito com os integradores? Quando chega aqui para a gente, né, o contato, ou a gente faz algum contato, os primeiros passos aí. A gente agenda uma reunião, faz, né, uma demonstração do produto. Exatamente, Grazi. O primeiro passo que a gente provoca aqui na Desperta é solicitar aí ao integrador, principalmente, né, uma compreensão melhor numa primeira reunião. Então, a gente tem toda uma disponibilidade de horários, né, que pode ser tratada aí com o nosso time, em que a gente vai explicar um pouco mais detalhadamente como que a gente chega nos valores que a gente vai propor para cada estado, né. Então, isso é importante que a regra fique bem clara. Até falando um pouco aí então, melhor dizendo, respondendo a sua pergunta, ele entra, faz essa primeira reunião com a gente manda para ele uma simulação para ele ter certeza do que a gente está falando, posteriormente ele traz para a gente uma oportunidade. Essa oportunidade, no primeiro momento, ela é trazida de forma mais genérica, né? É claro que a gente não vai forçar aqui o integrador a ir lá, medir a usina, né? Fazer todo o trabalho que ele faz em relação a ter certeza do tamanho da usina que ele está construindo, quais as placas, está virado para o norte, se não está, ou seja, todas as minúcias que exige a parte de engenharia da construção, ele não vai fazer nesse primeiro momento, ele vai dar uma estimativa, e a gente sabe que as estimativas, elas são bem próximas, né? E através dessa estimativa, nós fazemos um primeiro cálculo aqui para o investidor toma a decisão, poxa, isso aqui faz sentido para mim ou não faz, e assim que ele tem a decisão de que não, faz todo sentido, eu quero que siga com o projeto, aí sim o integrador vai se aprofundar no projeto, né, ter certeza de quanto vai custar, cotar, fazer todo o processo que ele faz, nos trazer o número novamente, a gente volta para o investidor, né, uma proposta mais firme, que não muda em relação ao que a gente paga, a nossa regra de cálculo do que a gente paga. O que muda aqui é retorno, né? Se o projeto ficou mais caro ou mais barato, esse é um número que o investidor precisa ter segurança, né? E em questão aí, né, a gente está falando por ser um produto financeiro, a gente consegue dar uma ideia para o pessoal de margem, assim, dos integradores que a gente já atendeu, das propostas que nós já fizemos, né, para quem ainda não conversou com a gente, para eles terem uma ideia, qual tem sido a margem, né, de rentabilidade que a gente tem tido? Muito boa pergunta. Acho que vocês vão gostar dessa resposta. A gente sabe que tem escadinha aí do FIO B, né? O FIO B é o grande desafio, né? Essa taxação realmente complica todas as contas para a gente na GD2, né? Todos devem saber que o FIO B representa, em média, 28% do custo da TUST
Então, é pesado, né, essa taxação, ela é bem pesada, mas mesmo assim, quando a gente olha, como nós tivemos redução do preço dos equipamentos, redução do valor do dólar, né, comparado ao que estava no início do ano passado, a gente tem aí um produto que consegue, e respeitando, obviamente, a escadinha do fio B, que começa com deságio, né, do fio B de 85% para esse ano, 70% para o ano que vem, e por aí vai, né, o deságio é alto até chegar em 2028, onde para ali nos 10% de deságio. Esse rendimento, obviamente, no início ele é muito alto, ele passa de 200% do CDI. Agora, quando você chega em 2028, diversos casos aqui, a gente viu o produto pagando 120% do CDI, ou seja, a gente está pagando mais que a renda fixa, mesmo com o fio B. Então, a trilha aqui que todos têm que ter em mente o investidor pode ganhar bastante nesses anos até chegar a 2028. Depois de 2028, isso passa a ser um produto financeiro mais parecido com a renda fixa, porém com um detalhe aqui, tá, nessa modelagem nossa. A gente não está usando inflação energética. Então, a gente está partindo do princípio que a inflação nossa, ou seja, o nosso IPCA, é idêntico à nossa inflação. Então, qualquer variação que nós tivermos aí na inflação energética, ela é superior ao IPCA, ela é repassada diretamente porque o nosso indexador de contratual é a própria inflação energética. Então, a gente não está vinculando aqui o nosso contrato no IPCA, está vinculando o contrato na inflação energética, tá? Se houver casos, né, se os próximos 10 anos repercutirem iguais aos 10 últimos anos, a gente está falando aí que tem estados que tiveram 150% de aumento de energia em relação ao IPCA, né? Coisas muito gritantes aí, muito diferentes do que a gente vê na normalidade da economia, né? Então, por isso, o nosso modelo é extremamente conservador, isso que eu estou querendo dizer, tá, Grazi? Sim, sim. Conservador, porém, com um retorno aí excelente para quem tem. Ainda o retorno, podemos pensar em que você pode ganhar dinheiro por agora e, posteriormente, realmente parar aí na renda fixa. Ainda realmente é muito bom. Nós temos aqui, deixa eu ver se a gente tem alguma questão a mais, se já tem alguma pergunta. Tem algumas perguntas, né? Os integradores, Marciliano, devem estar curiosos em saber qual o nível de rentabilidade. Ah, tá. Foi um pouco que eu respondi agora, né? Estados mais atraentes, Marciliano, são Rio de Janeiro, na área da Light, né? Tem CPFL Paulista, Mato Grosso do Sul, especialmente aqueles estados que têm aí uma isenção de CMS para o compartilhado, você tem um resultado melhor, tá? Mas, em tese, hoje, assim, melhores estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, em razão do ICMS, que tem uma particularidade muito, bem peculiar, né, a questão do ICMS lá dentro do Mato Grosso, mas a gente pode falar dele também. Qual é a responsabilidade da Desperta? Boa essa. Bom, vamos falar em termos contratuais, né? Excelente pergunta, tá? O contrato da Desperta, o contrato que a gente faz hoje com o investidor, ele é um contrato de 10 anos, tá? Normalmente 10 mais 15 anos, ou seja, bate os 10 anos, ele é prorrogável automaticamente, e no caso, né, se o investidor quiser sair em algum momento desse contrato, ele pode sair sem a gente aplicar multa, tá? Não tem multa contratual para saída. O que tem é um tempo que a gente precisa, né, de 120 dias, para a gente tirar aqueles clientes que a gente está eventualmente plugados naquela usina, levar para uma outra associação, né, ou seja, mover ele para uma outra usina e, efetivamente, a gente consumir os créditos. Mas durante esses 120 ele continua recebendo, tá? Os 120 dias ele continua recebendo aquilo que ele deixa na própria associação. Então, não existe multa, existe um tempo só de ajustes. Em relação à Desperta, a Desperta não pode sair do contrato sem pagar multa. Ou seja, a gente tem realmente que respeitar o prazo de contrato e se nós quisermos ou desejarmos sair por algum motivo que seja, acredito que a gente não vai sair, a gente tem uma multa para ser paga. E o Ribas Fute que está um pouco confuso, se tem algum passo a passo, fluxograma. Sim, nós temos um folder explicativo
E além disso, você pode entrar em contato com a gente, ou no nosso site, ou deixa o seu contato aqui, que a gente faz, né, um retorno para você, agenda uma reunião, e a gente pode fazer uma reunião exclusiva com você, te explicando passo a passo aqui do produto. E aí, se você já tiver também algumas informações, como o Vinícius falou, o custo dessa usina, qual vai ser a produção média dela, a gente consegue já nessa primeira reunião fazer uma simulação para você, tá? Isso, acho que nessa primeira reunião, como você bem mencionou, fica muito claro, né, o papel de cada um, quanto cada um ganha, né nesse processo. E aí fica mais claro, tá, Ribas? Existe restrição quanto ao fornecedor de equipamento? Existe uma lista que a gente tem, uma lista não desejada, vamos dizer assim, né, de alguns equipamentos que a gente coloca essa lista negativa justamente porque a gente sabe que os equipamentos não vai performar. Então, não existe a indicação de determinado equipamento, existe uma restrição de alguns equipamentos, esse que é o ponto. E nós podemos também, obviamente, nessas reuniões, a gente passa toda essa lista, né, de equipamentos que a gente não quer. A gente tem um manual, né, Grazi? Vale a pena dizer isso aqui. Nós temos um manual que vai explicar tudo sobre o Renda Desperta, e nesse manual consta essa lista lá. Correto. O Juan fez uma pergunta. Se o associado deixar de pagar a conta de luz, fica inadimplente, o investidor sofre alguma penalidade? Uma excelente pergunta, Juan. Obrigado aí. Não, porque é o seguinte, a Desperta está pagando sobre o conceito de energia injetada, tá? Até vale a pena a gente falar aqui que energia injetada reconhecida pela concessionária. Então, vamos pegar aqui um ponto aqui. A usina produziu 12 mil quilowatts, a concessionária enviou a conta reconhecendo os 12 mil quilowatts em cima desses 12 mil que a gente vai pagar, independente da compensação disso no cliente ou não. Então, tudo que tange que já é o business de venda de energia por assinatura, que é o nosso negócio, né? Vale a pena a gente dizer aqui que o foco principal da Desperta Energia é a venda da energia no compartilhado. Tudo que tange se o cliente pagou, não pagou, créditos que ficam retidos nesse cliente, né, por razões de compensações aí que variam de acordo com o consumo, ou até mesmo performance da própria usina que causa esse tipo de situação, isso tudo fica a cargo da Desperta. Ela assume todo esse ônus existente, como custo de bilhetagem também, como também o próprio cobrança desse cliente, eventualmente, se ele não pagar, né? Nada disso é transmitido ao investidor. E, Vinícius, tem mais uma pergunta aqui, ó. O que é que o integrador ganha ao indicar uma usina para o Renda Desperta? Nós temos uma tabela hoje, ele pode ganhar de duas formas, né? Ele pode ganhar indicando aqui o investidor, então ele tem sim uma comissão que a gente passa nesse momento dessa reunião. Nós temos uma comissão a ser passada para ele. É algo aqui que a gente gosta de falar que é simbólico, né, por todo o processo, tá? E ele também tem ele eventualmente indicando aqui clientes que vão consumir energia para essa própria usina que ele está colocando, ele também tem uma regrinha de comissionamento já pré-definida também. Isso tudo a gente entrega de forma muito clara, no termo de adesão, né, que temos aqui, do integrador, no momento que ele faz a reunião conosco. O Ribas pode utilizar a inflação energética como indexador? Pode. Não, ela é o indexador, tá? Ela é exatamente o indexador. O próprio integrador pode ser o dono da usina? Neste caso, a rentabilidade muda? Muda por vários motivos, né? Porque o integrador, ele tem ali o preço, principalmente o preço da mão de obra, a forma como ele precifica para o investidor é diferente da forma como ele precifica para ele mesmo, né? Então, aí você já tem um ganho, né? Um ganho em termos de desembolso que ele vai precisar para a compra desses equipamentos, e, obviamente, se ele está colocando uma mão de obra em tese mais barata, ele tem uma rentabilidade muito maior. E que, por sinal, é um grande negócio, porque a gente sabe que o integrador também tem boa relação com os distribuidores de equipamentos, que acaba comprando esse equipamento com um desconto maior ainda, né? E tem o Samuel que quer saber qual seria o processo. O processo eu expliquei aqui há pouco, mas vamos de novo, né? O integrador, ele identifica uma oportunidade com o investidor, seja o investidor aquele que quer construir para o próprio consumo de energia. Se ele tiver ali uma oportunidade excedente, ou seja, de ampliar a usina dele para ofertar mais energia, ele pode. Então, ele constrói essa usina
entrega a titularidade dessa usina, né? Vale a pena falar isso, porque a titularidade da usina tem que passar para a associação da Desperta, e ao fazer isso, a gente consegue atender tanto a unidade dele, quanto pagar por esse excedente, caso ele, né, caso tenha, né, obviamente vai ter nesse caso, né, o excedente a gente paga em cima das regras contratuais que a gente está mencionando aqui. Qual cliente típico que, em geral, investe nesse tipo de usina com a Desperta? O que a gente tem encontrado são pessoas, assim, principalmente em cidades médias, né, você tem várias famílias, né, que possuem já construíram um patrimônio naquelas respectivas cidades, que você tem uma sinergia de chegar, seja num parente ou no próprio tomador de decisão, mas normalmente é a pessoa que tem ali negócios espalhados pela cidade, pessoas que investem no imobiliário, é muito comum, né? Muito comum, tá? A pessoa que investe em imobiliário. Então, por quê? Porque primeiro que tem um espaço no próprio terreno, o próprio galpão, galpões industriais são também outro negócio legal, porque o galpão industrial tem lá o telhado que está parado, né? Muitas vezes ele está alugado para uma empresa e o cara usufrui daquela renda fixa ali do aluguel, ele tem uma oportunidade de ampliar a renda dele, construindo a usina desse telhado e podendo aí entregar para o mercado, entregar para a gente aqui, né, para a Desperta, e aumentar a renda dele com esse aluguel. Uma segunda oportunidade aí, né? Já tem uma locação e construindo a usina tem uma segunda renda. Exatamente. Em quanto tempo, em média, a usina fica pronta? A usina pronta, entre o espaço de tempo de tomar a decisão do investimento, né, começar toda a compra de materiais, construir a usina, isso é muito rápido, né? Tem integradores que falam aqui para a gente que leva, às vezes, um espaço de tempo de 30, 45 dias no máximo a construção. A questão toda é a conexão com a concessionária. Isso varia de lugar para lugar, às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas a nossa expectativa aqui é que esse espaço de tempo não passe de 90 dias. Tá? No máximo, digamos assim, de 90 a 180 dias para a gente ter aqui uma gordura boa em razão da ineficiência da própria concessionária. Né? Certo. Mais uma pergunta aqui do Juan. Quem determina o valor de quilowatt-hora a ser comercializado pela usina para os novos associados? Bom, o valor do quilowatt-hora é uma definição da ANEEL. Ele tem uma tabela que a gente também passa para todos aí o acesso, né, onde você acessa essa informação dentro da ANEEL, que são as resoluções homologatórias. Então, cada estado ele possui uma resolução homologatória, cada resolução homologatória ocorre em um determinado período do ano, então isso já está definido, né, exemplo, Minas Gerais é maio, parece que Rio de Janeiro também é junho ou maio, não me lembro aqui bem, mas enfim, isso está tudo definido, e quem envia essas informações, né, para as concessionárias seguirem aquele modelo é a própria ANEEL. Então, a energia do Brasil, o cálculo é da ANEEL. Mais uma aqui do Marciliano. Qual o valor em média um integrador recebe em um projeto de usina de 75? E qual a produtividade aproximada? E qual o valor em média um investidor recebe? São duas perguntas, na verdade. São três perguntas, né? Em média, esses projetos estão gerando em torno de R$280 mil, contando aqui equipamento e mão de obra, por uma produção em média de 12 mil, e esse investidor tendo aí um retorno próximo de entre 5 mil e 5.500. Em média é isso que está dando de retorno. Uma aposentadoria, né? Uhum. É isso, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O que penaliza muito aí, Marciliano, é o fio B. Né? A gente tem que sempre lembrar que o fio B tem uma variação bem substancial quando se trata com comparativo estado a estado, viu? Mas, em média, vamos deixar esse número para vocês aí. E Benício, tanto para a construção de novas usinas, né, de micro até 75, como também se o integrador tiver algum cliente que já tenha, porque a gente tem visto que é muito comum também, o cliente foi lá, construiu a micro usina, mas sem nem saber para quem vender e está lá, né, parada, perdendo dinheiro. Exatamente, tem chegado até muita usina de GD1, né, Grazi? Então tem muita gente que fez, que conseguiu parecer, conseguiu construir dentro do prazo da lei aí, né? Colocou eventualmente um ou outro cliente ali, mas aquele cliente, sei lá, por algum motivo saiu,
e a pessoa agora está na mão dela uma usina sem poder entregar energia para ninguém. Neste caso, a gente também atua. Nós compramos também a energia dessa usina, garantimos a renda da pessoa, independente da situação que está aí a usina, tá? Então, para todos vocês aqui que têm, e mesmo alguns que não querem mais fazer a gestão, né, Grazi? Não é nem uma questão de rendimento, de ter ou não, eu não quero mais, eu quero realmente passar até os clientes para vocês, eu não quero mais mexer com isso, eu quero só saber da minha renda. A gente também tem todo um processo de inserção desse tipo de cliente, desse tipo de situação. Ou seja, existem várias vertentes aí, né, pessoal? Vocês podem estar procurando maiores informações com a gente, tá? Que a gente vai estar passando para vocês rentabilidade, todo um estudo, né, para possivelmente fechar um acordo aí. Eu acredito que é só. O Roberto Gil perguntou aí se gera 12 mil kWh ou 12 mil reais. Não, 12 mil kWh. Obrigado, viu? Desculpa que eu não coloquei a informação de kWh. Muito obrigado aí pela observação. Bom, Grazi, enquanto o pessoal se prepara aí para mais novas perguntas, eu queria colocar aqui a todos que a gente está trazendo aí em primeira mão a vocês. Semana que vem isso deve fazer um barulho maior na mídia, que a Desperta Energia é a primeira empresa a poder ofertar para o cliente final de consumidor de energia, né, o cashback. Então, a gente está trazendo essa novidade aí, realmente nós somos a primeira empresa do Brasil a promover isso. Vocês vão perceber que isso é um diferencial gigante no mercado, porque vender o produto pelo desconto, né, que a gente muitas vezes no compartilhado vai utilizar, é uma fricção de venda enorme, 2 faturas, 10% de desconto que ninguém entende do 10%. Então, agora a gente, com esse novo produto, vai dar a todos vocês aí, tanto integradores que desejam fazer seus investimentos, tanto também o próprio investidor, que eventualmente vocês vão buscar, vai dar bem mais segurança para aquele que está consumindo energia, que afinal de contas continua sendo cliente da gente da mesma forma, né? Da gente aqui eu falo do integrador e do investidor, que sem ele existir, sem o consumidor de energia existir, sem ele contratar a Desperta, o negócio não para de pé, porque não há receita, né? Obviamente. E o tempo inteiro inovando aí com o nosso time de TI, né, com todos envolvidos aí no desenvolvimento de produtos, a gente está trazendo essa novidade do cashback, pode ter certeza que isso foi construído com muito carinho pelo time de produto, e isso certamente será um diferencial, a gente não tem a menor dúvida, na forma como o brasileiro consome energia, e em sinergia com tudo que a gente acredita nesse mercado que está passando aí por uma revolução. A gente está trazendo mais um ponto de revolução aqui, certamente. Maravilha. Só coisa boa. Qual a área mínima em metros quadrados uma usina de 75 kW? Em torno de 800 a 1.000 metros quadrados, né? É a área que a gente tem aqui. 800 metros quadrados, mais ou menos. Existe a oportunidade também, né, Vinícius, do próprio integrador ser ele um investidor, né? Ele mesmo construir. Muita gente procura a gente, inclusive, na Grazi. Os integradores estão aí olhando também para esse mercado de ter sua renda própria, de ter sua renda fixa, né? De ter essa segurança que a Solar traz, até porque eles já sabem da segurança. A gente atende muita gente assim hoje aqui com essa oportunidade, inclusive temos várias usinas assim nesse sentido, já fechadas, né? A propósito, até uma coisa que eu vou trazer aqui, certamente, como a gente foi uma esteira de crédito anteriormente, né? A gente pode falar aqui que a gente está preparando alguma surpresa para o integrador aqui também, né? Em termos de crédito, né? A gente não pode ainda aprofundar tanto nesse assunto, mas estamos desenvolvendo um produto de crédito aqui que vai viabilizar situações como essa que você acabou de mencionar, né? O próprio integrador vai poder ter um acesso a crédito junto à Desperta, competitivo com os que já existem hoje, né? Para poder fazer sua própria construção e ofertar também a própria energia no Renda Desperta, né? Só vantagens, né, Vinícius, esse produto do Renda Desperta, sim, a gente, de novo, né, Grazi, a gente fez isso com muito carinho, né, com muita responsabilidade, sobretudo. Vocês estão aqui, todos vocês que estão assistindo, que estão acompanhando, e que vão poder aí ofertar para os seus respectivos clientes, ou mesmo aquele que deseja construir, sabe que por trás houve muita responsabilidade na criação do produto. Tá? Muita movimentação, certificação, igual eu contei aqui no início, né? Não foi um produto que surgiu assim do nada. E, claro, vender energia também pelo processo de energia compartilhada,
é um processo complexo que é o core da Desperta. Mas para que a gente chegue no Brasil todo, a gente vai precisar de muita ajuda de vocês aí, para poder trazer esse produto, fazer com que o seu investidor ganhe e a gente possa ofertar energia para o Brasil todo, né? Se a Paraíba não fecha hoje, amanhã talvez a gente encontre uma forma de fechar, que a gente está o tempo inteiro aqui vivendo esse mercado, se debruçando sobre números, tentando compreender fontes diferentes de energia também, não só a solar, né? Porque às vezes o benefício para as outras fontes não é tão vantajoso igual a solar, mas tudo muda no tempo e a gente está de olho em tudo que a gente precisa fazer aqui internamente para construir toda uma estrutura que permita um custo menor e uma oferta melhor para todo mundo que está envolvido nesse setor. Bom, pessoal, então, um produto extremamente vantajoso, com uma remuneração excelente, uma rentabilidade, então, que a gente falou aqui, né, maravilhosa, nem se fala de uma empresa com uma estrutura dessa, né, a gente tem aqui para atender vocês, todo o suporte, né, também aí, na hora de fazer reunião, pós-reunião, então, vocês têm todo um suporte excelente aqui, né, da nossa equipe para estar atendendo vocês. E a gente tem uma meta, Vinícius? Quantas usinas a Desperta pretende ter para administrar aí? Meta é algo que não me atrai muito, porque ela te limita também, né? Mas a gente tem sim um número hoje bem ambicioso, entre 3 a 5 anos a gente atingir cerca de 3.000 usinas, tá? Essa é a nossa perspectiva, que está aqui no nosso plano de negócios, mas nada impede a gente de voar um pouco mais alto do que isso, tá? De novo, meta às vezes é limitador, mas a gente está mirando para esse número, 3.000 usinas em 5 anos. Saíram mais algumas perguntas aqui. Marcos Solar Engenharia. Tem pré-contrato ou garantia que após a usina pronta, a Desperta irá comprar energia injetada? Sim, o contrato já prevê, né, toda essa situação. A gente já prevê a garantia da compra da energia. O contrato nosso é a nossa garantia, tá? O Marcos Santana, a Desperta participa na etapa de elaboração do projeto ou na efetiva instalação do sistema fotovoltaico? Ou ela somente participa na pós-conexão à rede de concessionária? Exatamente, ela só participa pós-conexão e, de novo, a gente não interfere no projeto, nesse projeto de construção em momento algum, tá? Em momento algum. A gente realmente está comprando aqui, nosso contrato está vinculado à compra da energia. Claro que a forma como isso ocorre, como a maioria de vocês devem saber, me perdoe, mas a gente explica isso melhor depois dentro de uma reunião, é que a forma de contratação da Desperta é uma alocação da usina, né? Então, a gente loca a usina depois que ela está pronta, transfere a titularidade dessa usina para a nossa associação e assim começa o processo da gente poder transferir o dinheiro conforme a energia injetada. E o Sérgio de Faria também. O custo de manutenção da usina é incorporado no retorno do integrador? A Desperta, ela orienta que o gerador, né, no caso investidor, faça um contrato de manutenção da usina, tá? Isso é quase, não vou dizer que é compulsório, mas é a orientação mais forte que a gente tem, até porque isso está no retorno. Tá? A gente estima esse custo dentro do retorno, o retorno que a gente está trazendo aqui, a gente não está eximindo esse contrato, tá? Então, necessita sim de um contrato de manutenção, e, obviamente, a gente orienta que seja com a própria pessoa que construiu, né? O pessoal, terminando a reunião, já entra lá no nosso site, já faz um cadastro lá, já me chama para a gente agendar uma reunião, para a gente poder passar maiores detalhes, né, Vinícius? Sim. Inclusive o seguro, o Sérgio Faria perguntou. Sim, o seguro, Sérgio, muito boas suas perguntas, tá? Obrigado aí mais uma vez. Seguro é fundamental, tá, gente? A gente não fecha esse contrato sem o seguro. Tem que haver a contratação de seguro para assegurar, né, ambas partes, né? Assegurar tanto a Desperta de um lado de cá, quanto o próprio investidor. Hoje os seguros estão muito viáveis, né, para o setor de energia, para a construção de usina solar, está bem viável já os seguros que a gente tem visto, tá, pessoal? E de novo está na conta, né, Graça? Vale a pena ressaltar isso.
Claro. O custo desse seguro está na nossa conta do retorno, tá? Juan, a energia produzida pela usina será comercializada com qualquer tipo de clientes, baixa tensão para comércios ou residenciais? Muito boa pergunta. Tem 2 pontos aqui que eu quero relatar, que o Juan nos fez lembrar aqui. Não é para qualquer tipo de cliente em baixa tensão, principalmente o bioptante. Inclusive, a usina não pode ser bioptante, tá? A usina tem que estar em baixa tensão. Ela não pode estar enquadrada como bioptante. Pessoal, então é isso. Nós vamos agradecer mais uma vez à tarde o tempo de vocês destinado para a nossa webinar. Muita informação, ressaltando novamente o produto, que é um excelente produto, e nós aguardamos o contato de vocês para maiores informações. Obrigada a todos. Obrigado pessoal, obrigado pela tarde aí. Estamos aqui à disposição para qualquer momento. Grazi passa os meus contatos aí nas próximas calls que a gente tiver direcionados aí, tá bom? Também, obrigado. Pessoal. Obrigada.